Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, a Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, a Tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glórias. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glórias. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. A menina muito cedo está se arrumando para ir para a escola. Sua mãe colocando o café na mesa, esperando todos se sentarem para poderem partir para mais um dia comum e normal. O marido está descendo a escada trazendo uma mala. Uma maleta são os documentos. Ele vai trabalhar. É a vida comum do planeta Terra. Todos estão indo e vindo. Na feira, todos estão vendendo e comprando. Nas lojas, todos estão esperando os novos clientes. Até que de repente, uma notícia se espalha. É um vírus que começa a tomar conta dos 4 cantos daquela cidade. Não mais numa cidade, num estado, não mais num estado, numa república inteira. De repente, toda a China, o país mais populoso do planeta Terra, se vê diante de uma epidemia. Toda a nação está diante de um vírus. O que é isso? Que vírus tão mortal? Que vírus tão ameaçador? Enquanto o mundo assistia aos noticiários falando do que se passava na República da China, de repente, em outros lugares, na Europa, na América, em todos os lugares começam a se espalhar aquilo que era apenas uma epidemia. E agora, não mais uma epidemia, uma pandemia. É o coronavírus. Covid-19 é o nome dele. Ele está em todos os lugares. Ele está em todas as cidades. Ele está causando tantas coisas. E no meio disso, o que aprender? No meio disso, que lições extrair disso? Porque esse vírus veio e tocou nos pontos mais cruciais da geração moderna. Tocou na saúde, mas não parou por aí. Tocou na economia, porque agora
A menina não vai mais para a escola, o pai não vai mais trabalhar, o comércio está fechado, as ruas estão desertas, as igrejas estão com portas fechadas, a bolsa caiu, o dólar subiu, todos estão aflitos e dizendo: o que é isso? É um vírus. É um vírus que tocou nos pontos mais cruciais da geração moderna: dinheiro e saúde. E o que aprender? O que aprender com isso? Sabe o que se aprende? Se aprende que todos são vulneráveis. Ninguém está isento disso. Esse não é um problema para idosos, não é um problema para pessoas gestantes, não é um problema para jovens, não é um problema para crianças. Todos são suscetíveis a serem cometidos desse vírus, porque ele está no ar, se espalha como uma arma invisível, onde você pode simplesmente, sem perceber, ainda que se protegendo, por ele ser acometido, no tocar de uma mão, num dinheiro de troco que você dá, num ônibus que você pega, num celular que você atende, em coisas comuns o vírus chega a todos. E sabe por quê? Porque todos são vulneráveis. E de repente, o rico e o pobre, o grande e o pequeno, o preto e o branco, o religioso e o ateu se veem diante da mesma ameaça, para dizer a nós que todos somos vulneráveis. Pó e cinza, é isso que nós somos, barro que sobrou, é assim que o profeta declara. E Jó, no capítulo 7, no versículo 17, ainda faz uma pergunta: o que é o homem? Quem é o homem para que Deus se lembre dele? O que o homem tem para que Deus o coloque em seu coração? Quem é você? Quem você achava que era? De repente, ricos, grandes, saudáveis, se veem diante de uma ameaça. Mas as lições continuam de um vírus, e o vírus continua nos ensinando algumas coisas, que todos, vulneráveis, podem parar. Como assim podem parar? Porque de repente aqueles que não tinham tempo nem para comer, de tanto trabalharem, de repente aqueles que não tinham tempo para os seus filhos, que não tinham tempo para ouvir a voz da sua esposa, porque sua vida era frenética, e 24 horas de um dia não era necessário o suficiente para resolver tantas coisas, agora está em casa, em quarentena, tendo que ficar enclausurado e preso dentro da sua própria casa, para dizer a nós que sim, podemos parar. Em Lucas 21, nos versículos 34 a 36, o Mestre Jesus já dizia: cuidem de vocês mesmos, para que os cuidados desse mundo não sobrecarreguem o vosso coração, e venham como um laço repentino naquele grande dia. Sim, agora todos estão parados, todos estão em casa, sem ter o que fazer, e descobriram que tinham algo a fazer, que só não tinham mais tempo para fazer. O mundo parou, as famílias pararam, as grandes empresas pararam, o comércio parou, todos descobriram que é possível parar. A terceira lição de tudo isso é que enquanto todos estão parados, uma voz ecoa dizendo: cuidem dos idosos, eles são a parte mais frágil, sua vulnerabilidade, devido à sua imunidade está baixa, eles estão em grande ameaça. E agora, os velhinhos se tornaram motivo da nossa grande preocupação. Os idosos que eram abandonados e colocados nos asilos, os idosos que eram esquecidos e desonrados por uma geração antenada, que dizia: somos a geração moderna, a geração Z, agora se preocupa com a geração A, uma geração que nem se tinha nome. Os idosos se tornou motivo da nossa preocupação, e isso me ensinou um princípio de honra que havia sido esquecido. Sim, haviam esquecido que devemos honrar pai e mãe, havíamos esquecido que devemos honrar os idosos, e como diz Tiago, a religião verdadeira é aquela que cuida de órfãos e viúvas. Eles estavam abandonados porque eram velhos demais, não produziam mais, era apenas um peso no mercado, mas agora se tornou motivo da nossa preocupação. Em Malaquias, no capítulo 4, nos versículos 5 e 6, as últimas palavras do Antigo Testamento são essas: Ele virá, e antes que venha o grande e terrível dia, Ele converterá o coração dos pais aos filhos,
e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Ei, a terra foi ferida porque a honra foi esquecida. A terra se tornou maldita porque a honra foi abandonada no lugar de outros interesses egocêntricos, egoístas, propensos apenas ao meu querer, esquecendo daqueles que andaram atrás de mim, que vieram antes de mim e que me tornaram hoje o que eu sou. Mas agora todos se preocupam com os velhinhos, e nessa preocupação, a quarta e última lição a se aprender com um vírus que todos um dia vão passar por aquilo que mais se temem, a morte, porque esse é o pavor de todos os homens. Guardem-se, tranquem-se em suas casas, fechem seu comércio, porque a morte está batendo. São inúmeros casos de pessoas que estão morrendo, e agora a morte está a bater diante das famílias. E nessa hora, para guardarem as suas vidas, para salvarem as suas próprias vidas, eles estão em casa, eles estão correndo à busca das vacinas, eles estão procurando a todo custo uma solução para esse problema. Mas ainda encontrando a vacina, ainda que o coronavírus passe essa pandemia, porque vai passar, ainda que tudo volte ao normal, uma preocupação não pode fugir de você. Um dia você vai morrer, sim, com vírus ou sem o vírus, de coronavírus ou de um problema outro qualquer, todos vão morrer. E Jesus, a mim e a você, faz uma pergunta: o que adiantou o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A quarta lição que aprendi com um vírus é dar valor ao que mais importa. E se a vida é o que mais importa, descubra que ela não se resume a uma idade de 40, 50, 60, 80, seja quantos anos você viver, porque aqui os anos são contados, mas depois da morte, a eternidade seguir-se-á. E essa é a razão do Filho de Deus se tornar homem, para dizer a nós que a eternidade é logo ali, e você partirá para habitar com Deus ou distante de Deus. Céu e inferno são os dois caminhos da eternidade. O que está adiantando para você? Por qual razão você tanto luta pela sua vida, mas você esquece que nada trouxe, nada levará? Você está morrendo de trabalhar para poder viver melhor, e não percebe que a vida melhor consiste em se preparar para a eternidade que vem logo aí. Então eu tenho um conselho para você: pare. Você que está em casa, você que nos escuta, pare e veja que é possível consertar a sua vida, porque o amor de Deus para com os homens é resumido nessa expressão: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Se você quer ter esta vida eterna, você precisa fazer uma aliança com Deus. Você precisa voltar-se para Deus. É chegada a hora de voltar-se para Deus. É chegada a hora de abrir o coração e dizer: Deus, volte para minha casa, volte para o meu coração. Ele estava sobrecarregado com preocupações e seduções, ele estava cheio de orgias e bebedices, mas agora eu estou vendo o quanto eu sou pequeno e vulnerável, e que um dia eu vou morrer. Então, para não partir desse mundo para a eternidade sem Deus, arrependa-se, porque antes da vacina, o arrependimento é o melhor remédio para um problema numa humanidade. O problema da geração atual é não perceber que o que mais importa não é a vida terrena, é a vida eterna. O que você dará por ela? Tome uma decisão, volte para Cristo. Aonde você estar agora, dobre os seus joelhos, volte-se para Deus. Um dia você cantou ao Senhor e agora está distante. É tempo de voltar e de se reconciliar. É tempo de se arrepender e dizer: Deus, eu voltei. E não importa quais são os teus erros, o remédio para a tua cura encontra-se no arrependimento. Pois o Deus de toda graça assim nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra.
converta-se, volte-se para Deus, entregue sua vida a Jesus. Não espere o amanhã, porque ele pode não chegar. O dia da tua decisão é hoje, é agora. Você quer voltar? Você deseja voltar? Volte-se para Deus, volte-se para Deus, volte-se para Deus. Eu sinto falta da tua voz me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai.